para o limiar. Tá. Pronto. Obrigada, vou ficando por aqui, tá bom? Shirley, um prazer, abraço. viu? Tudo de bom, beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Shirley. Tchau. Então, o capítulo de hoje, que é o capítulo 18, é um assunto que muito me caiu para mim, porque eu gosto demais disso aqui, né? A Ana vai me entender até bem aqui o meu contexto, porque, gente, olha só o capítulo, as sessões mediúnicas de caridade. Olha como a Joana já coloca as sessões mediúnicas de caridade. E embaixo ela já vem, desobsessão. Isso, para mim, assim, essa oportunidade de trabalho na mediunidade, frequentar sessões, né, ter essa vivência, gente, que é isso, né? Já estou assim, nem estudamos aqui a lição, já estou botando a minha... Mas e olha só, ela começou como dialogadora. Não estou puxando saco, não, viu, Simone? Mas eu acho que o que é bom tem que ser dito. Pensa na dialogadora, gente. Nossa, meu Deus, amorosa, com uma paciência. Mas Simone, você tem até você lendo, agora eu estava observando ali, eu sempre observo, né? Aí você tem uma forma carinhosa de fazer a colocação. Né? Nesse ponto, você é bem carinhosa, amorosa, e isso é bom no dialogador, porque não é fácil. E assim, pontual, né? Pontual. E eu tive uma intuição um dia lá em casa, por que não a Simone ser uma dialogadora lá do nosso trabalho? Porque estava em falta de dialogadora, né? A do Ciné já está bem de idade, né? E graças a Deus que você topou, Simone. Está indo muito bem. Eu tenho aqui um pé nisso aqui, eu não tenho nem dúvida, porque, assim, eu sempre admirei demais o trabalho, né? E foram 10 anos, né, Ana, no trabalho da mediunidade lá no hospital. Aí teve a pandemia, eu também fui tratar o câncer e todo aquele negócio, né? E então, assim, aí agora voltar e poder também ser dialogadora, eu acho que, assim, é uma experiência, ótimo, né, que a gente... Nossa. Meu Deus, só acrescenta, nossa senhora. Não tem como agradecer a oportunidade, né? Eu posso agradecer trabalhando né, com amor mesmo, sabe, tentando buscar aqui aquilo que a gente tem, né, que a gente está construindo aí nessa existência, para passar para esses irmãos aí necessitados, porque o tamanho da caridade que se faz, né, quando se empresta o corpo para um fenômeno mediúnico, né, o espírito que está ali recebendo aquele choque, aquele influxo, né, energético. Então, assim, eu sou muito fã de tudo isso aqui, vou ler aqui para a gente, senão daqui a pouco não dá tempo da gente ver a lição. Mas aí a gente vai discutindo, tá? Vocês interrompam a hora que vocês quiserem, vocês vão falando também, tá? Então, é a desobsessão, né? Desobsessão, da insistente e contínua interferência dos espíritos nas atividades humanas, a ponto de se constituírem verdadeiros agentes de incontáveis acontecimentos, a atenção das criaturas foi despertada para eles, nascendo, então, uma consciente comunicação em que a mediunidade, nas suas variadas e complexas expressões, foi chamada a exercer um papel preponderante, de indispensável valia. Então, ela está enaltecendo a mediunidade nesses tipos de trabalho, né? Olha o papel preponderante, assim como ela coloca. Mortos ilustres retornaram ao convívio das massas que galvanizaram, quer dizer, que arrebataram, né? Um dia com um verbo eloquente e a pena brilhante, traçando normas de comportamento e convocando, não raro, a atitudes de alta envergadura, em que atestavam até a saciedade e legitimidade dos seus informes, demonstrando a sua autêntica procedência, lavrados na perfeita identificação de ideias e de dados que o caracterizavam enquanto na caminhada terrena. Mártires e apóstolos
se apressaram em demonstrar, mediante provas comovedoras, a continuidade da vida, além do túmulo, imemoráveis colóquios com que sustentaram os companheiros de lide, quando estes se encontravam a ponto de desfalecer sobre as tempestades das perseguições gratuitas ou diante da sistemática da malquerência, da inveja e da impiedade dos contemporâneos. Então, era o alento, né, essas comunicações, eu pensei aqui no apóstolo, em Pedro, Paulo, né, as comunicações, as visões que eles tinham, né, as orientações que recebiam de Jesus mesmo, né, então, é um alento para saber, para aquele povo saber lidar com a impiedade dos contemporâneos, porque imagina o tamanho da perseguição naquele início do cristianismo, né, em que se morria, né, morria por ser cristão. A gente sabe que isso tem até hoje, né, gente, mas assim, imaginar essa situação, e é a espiritualidade através da mediunidade que trazia esse consolo, né, através desses memoráveis colóquios. Heróis das batalhas morais que sucumbiram anônimos, mas não tergiversaram, não hesitaram no dever. Volveram ansiosos ao convívio dos seus cômpares, para que se lhes não entibiassem as forças do sacrifício das pelejas da redenção, ensinando as estratégias de luz e vida da imortalidade em triunfo. Me lembrei agora aqui do estudo que a gente está fazendo da quarta-feira, né, das comunicações dos espíritos felizes, no livro, oh meu Deus, fala aí, Malu. O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. Aquela parte que tem as comunicações dos espíritos felizes. Me lembrei aqui, ó, que eles faleciam logo depois, né, questão de horas, ou teve alguns que acho que era dias, não me lembro bem, né, que são várias comunicações, né, que eles já voltaram, né, Malu, para trazer esse talento aqui, já voltaram diante dos companheiros, né? Exatamente, inclusive teve um que foi de imediato, né? Ele acabou Estava durante o enterro, né? Com Kardec, Acho que era aquele primeiro, não foi? O tal foi de Samson. O Samson, né? 8 horas depois ele se comunicou, olha que beleza. Então, elevadíssimo, o nível de elevação desses espíritos, discernimento, para ele conseguir estar sendo enterrado, o corpo enterrado e ele se comunicando. exato. Né? Não passa por perturbação praticamente nenhuma. Então, eu lembrei disso aqui, ó, heróis das batalhas morais, né? E aí eles voltam ansiosos ao convívio dos seus cômpares, né? Para que eles e não entibiassem as forças, né? Estros, aqui seriam inspirados, e bardos, seria poetas, cantores do bem, retomaram as liras para entoar as mensagens de exaltação à verdade e à sobrevivência em convites vigorosos aos que titubeavam nos dédalos do mundo, nos labirintos, né, onde eles se encontram perdidos pelo mundo, a fim de que se decidissem pelo avanço nos embates e a vitória sobre si mesmos, né? Então, quanto essa espiritualidade não vem trazendo, né, para chegar até nós, toda essa noção, né, tudo isso, todo esse conhecimento que a gente precisa atingir, né, com essa finalidade aqui, se decidirem pelo avanço nos embates, vitória sobre si mesmo. Quanto somos intuídos, o quanto isso não vem, né, através das nossas mediunidades, né, seja inspiração, seja ela qual for. Santos da abnegação e da caridade, resplandecendo em madrugadas coloridas, ante o olhar extasiado de homens e mulheres sensíveis à percepção da vida abundante, vem testificando a grandeza do amor. Quantos espíritos abnegados, né? Tá falando você vê que aqui, né, nesse inicial, tá falando das comunicações de espíritos aí já superiores, espíritos que já têm um esclarecimento, né, com essas missões aí, né? Pais saudosos, filhos reconhecidos, nubentes afetuosos e companheiros dedicados após o decesso do corpo,
transformados em falenas de luz. Falenas é como se fossem borboletinhas, né? Ou simplesmente redivivos com as suas conquistas e misérias. Logo, conseguem, retornam à convivência dos que permaneceram nos envoltórios da neblina física para entretecer a grinalda nupcial do perene noivado, restabelecendo a comunicação momentaneamente interrompida e dando prosseguimento aos dúcitos colóquios de afetividade e de coragem. Olha que beleza isso, em contatos poderosos de advertências oportunas em que profligam, quer dizer, derrotam, né, o mal, as paixões e conduzem os seus afeiçoados na condição de tutores e amigos vigilantes. Olha quanto acompanhamento aí, né, aos portos da esperança. O quanto, né, ela está trazendo para nós aqui, olha, o quanto somos assistidos. São espíritos familiares, né, parentes, todos aqueles, quantos nós somos zelados, né, e a gente tantas vezes se sente só, né, a gente parece que sente meio que um abandono, né, todo mundo tem um pouco, acho, né, essas questões internas assim, né, às vezes a gente fala, poxa, mas, né, eu não tenho ninguém, eu não tenho nada, a gente tem umas coisas assim, né, acho que é bem humano isso, né, a gente traz essas impressões. Mas olha aqui, gente, que beleza, como ela vem nos esclarecer aí, né, de quanto nós estamos acompanhados, são tutores, amigos vigilantes, né, para nos elevar. Que maravilha, né? Eu acho que se a gente não tivesse tudo isso aqui, a gente já tinha sucumbido, né? A gente não aguentava a pressão, não, como diz, né? Estou aguentando a pressão, porque tem uma inferioridade aí também, né? Nós guardamos nossas inferioridades e nós vamos entrar em conúbio, como eles falam, né? Em casamento com essas energias aí mais difíceis, né? Com essas inferioridades também. Nesse contexto de ininterrupta comunicação, restabelecem-se também os liames, os vínculos das malquerências, das animosidades, dos desforços e vinditas, ou seja, né, das vinganças. Então, por um lado, tem toda uma proteção, um cuidado, né? E agora ela acho que vai começar a falar desses espíritos aí que guardam essas inferioridades, né? As malquerências, as animosidades, os desforços, vingança. O além-túmulo não se povoou apenas de bênçãos, quem dera, né, gente? Mas também de dores. De dores. Os espíritos são os homens despojados do corpo, conforme sempre foram. Bons ou maus, consoante se elevaram ou escravizaram na terra. Os espíritos são os homens, né? É estranho até quando na comunicação, na sessão mediúnica, às vezes parece que a gente está falando, você vai dialogar com o espírito, você não pode esquecer que ele é uma pessoa como você, né? Você não pode, tem que ter até um cuidado, aqueles que não, por exemplo, que não têm consciência, que desencarnaram, né? Você tem que falar com cuidado, você não vai falar para ele, ó, você é um espírito, como se ele fosse um outro ser, né, uma coisa diferente. Agora você é um espírito, agora você está morto, você tem que saber como que você vai ter essa abordagem, porque tem muito espírito que não sabe da vida espiritual, não tem conhecimento da vida espiritual. Então, eu não posso falar imaginando que eles têm o mesmo conhecimento que eu tenho. Você assusta, você perturba o espírito, dependendo do que você vai falar. Você tem que ir com cuidado, com cautela, como um médico, um enfermeiro, né, que vai chegar, dar uma notícia, falar sobre uma doença, alguma coisa, você tem que ir com cuidado, né, que é aí que entra a amorosidade mesmo, né, porque são os mesmos homens que somos nós, né. Você já pensou se eu chego lá e por algum motivo eu não tenho consciência de que eu, né, sofri um acidente, que
chegam para mim e eu não percebi que eu, né, que eu desencarnei, e chegam para mim e simplesmente me falam, né, fala, não, agora você é um espírito, agora você, imagina, né, o susto. Então, a gente tem que se colocar mesmo na posição deles, lembrando que somos nós, né? Obsessões cruéis, em nome do amor desvairado, reatam os vínculos e se amarram em profundas parasitoses espirituais, reclamando terapêutica especializada e carinhosa. Especializada e carinhosa. Porque as obsessões são cruéis, né, gente? Olha, a gente está falando de, né, processos obsessivos difíceis aí, né? Por quê? Porque passaram por um amor desvairado, né? Um amor desvairado, aquele apego, aquela coisa da paixão, né, que se confunde com amor, na verdade, né, aquela situação toda. E aí essas obsessões aí como resultado, né? E parasitose espiritual. Se a gente pensar que o espírito acopla, não acopla, ele não pode acoplar ovoides no perispírito, então há uma parasitose mesmo, né? Do outro espírito conectado ali, vai chegando, o processo obsessivo vai caminhando ao ponto de que são essas verdadeiras parasitoses, né? Profundas, como ela coloca. Subjugadores violentos, já é a subjugação, por exemplo, né, que se sustentam nas perseguições em nome do ódio, da infeliz decisão de tomar a justiça nas mãos, né, aquela história que a gente fala, fazer a justiça com as próprias mãos, vingança, sentimento de vingança, né, que entra, que é o que a gente vê muito, né, nas sessões de desobsessão, né, conduzem a lamentáveis processos de alienação complexa, em que se emanam os dois antagonistas. Alienação, quer dizer, olha como que desequilibra, né, os dois, o espírito obsessor e obsediado. Os dois antagonistas, não obstante a diferença de estado corporal. Acaba acometendo os dois, quem está encarnado e quem está desencarnado. Essa parasitose espiritual, essa ligação aí tão profunda, né, por esses sentimentos aí de ódio, de querer se vingar, tomar a justiça pelas próprias mãos, né? Então, olha a que ponto, processo de alienação complexa. Tanto é que não é fácil, né? A gente sabe, a gente que o trabalho no Hospital Nosso Lar, com os pacientes ali, né, atendimento psiquiátrico, são processos obsessivos seríssimos que tem ali, né, não é fácil, vai passar talvez uma encarnação toda, enfim, né, não sabemos, não é simples, né. Renata, quer falar, Renata? Não, minha querida, eu vou desligar aqui, desculpa. Ah, tá. Não, pode deixar ligado também, não tem problema nenhum, eu só achei que você queria falar. Hipnotizadores oeses, vulgares, de longa experiência no mal, impiedosos, comandam mentes desacisadas, quer dizer, sem juízo, né, na Terra. Hipnotizadores, olha o efeito que sofrem aí, né, os espíritos, né, ou o próprio encarnado. Desacisadas na Terra, colhidas pelas grimpas. Grimpas seria um equipamento que direciona o vento, né, que mostra a direção do vento. Então, quer dizer o quê, né? Através da hipnose, os espíritos direcionam nossos pensamentos, direcionam nossa mente. De forma persistente, né? E perturbadora. Porque esses processos obsessivos, né, gente, olha a duração disso, né? Quanto tempo ali, uma vida, né, mais de uma vida, sei lá, não sei, esses processos aí, enquanto persistem, né,
Tem aquele livro que eu não vou lembrar, que o João Carlos sempre dá o exemplo daquela mulher do século X, né, Simone? Imagina que ela está naquele mesmo pensamento, né? Que ela assassinou os pais, lembra? Que, Eu na lembro de alguma verdade, coisa uma assim. pessoa que estava junto dela, né, um companheiro, e ele fez todo o trabalho e ela ficou de dividir a fortuna e não dividiu com ele. Ela era do século X, se não me falha assim a história, e completamente perturbada. Olha o tanto de tempo, né? Igual você falou, às vezes está lá no hospital Nosso Lar, vai passar a encarnação inteira, né? O Haroldo sempre fala assim, aí já é o começo da cura, né? Quando está num processo desse, né? Porque tá espiando, né? E processos gravíssimos, né? Gravíssimos. O comprometimento é muito grande, né? Não foram Exatamente. pequenos deslizes, né? Foram erros terríveis. Então, desequilibra mesmo, que é o que ela está falando aqui, alienação, né? Uma alienação complexa. Não é tão simples de resolver isso aqui, né? Eu quero resolver, eu vou pedir perdão para o meu obsessor e tal. Sim, mas não é só isso, né? Não é. Tem todo um trabalho, né? De longa duração, né? Fora que você pode pedir perdão, mas você tem que reparar o erro, né? Não tem jeito, né? Tem a reparação. Aquilo recai sobre você, e às vezes vem como uma doença mesmo aí no corpo físico, né? Uma doença, ou doença psiquiátrica, esses problemas todos aí mais sérios, né? Então, é assim, não é, vamos dizer, não é simples se resolver, né? São processos bem complexos, e a espiritualidade inferior também tem esses mecanismos de hipnose que às vezes nos mantém naquele pensamento, né? Em proveito para nos acessar. No próprio livro do Ação e Reação, tem lá um capítulo onde os irmãos do Antônio Olímpio, né? Como é que eles aprenderam, é perguntado como é que eles aprenderam a fazer tudo aquilo, né? Aí eles disseram que eles frequentaram a escola dos Vingadores, quer dizer, tem uma escola. Então, você fica olhando como é que a coisa funciona, tá? Eu estou lendo um livro da Ivone, que aí ela fala como é que o espírito, né, quando ele retorna, o trabalho que ele faz, tanto é que você, pelo pensamento, e se junta com os outros, eles formam escola, eles formam tudo com a ação do pensamento. E nos afins, tem tanto para o bom quanto para o mal. Tá? E aquilo eles podem levar para onde eles querem. Nós que somos médiums temos muita responsabilidade, né? Temos que ter muita responsabilidade. Manter esse pensamento aí contínuo, né? Estudando, exato, não deixando a hora vazia, né? Deixar se levar pela hora vazia, preencher bem o nosso campo mental, né? Porque eles estão aí, e qualquer brechinha, eles podem nos hipnotizar. Não pense que a gente está fora disso, não, que a gente está dentro. Não, com mais facilidade, porque como a gente é médio, qualquer momento a gente vacilou, eles entram. Eles só esperam o vacilo. Tá? A gente tem que ter muito cuidado. E tem um ponto importante que vocês falaram várias vezes sobre o perdão, e a gente precisa se perdoar, né? Porque, às vezes, esse sentimento, não basta pedir perdão para o outro que a gente cometeu um deslize, mas perdoar por causa da falta que nós cometemos. Não ficar, vamos dizer assim, remoendo aquele remorso, se achando a pior das criaturas, porque isso também é uma brecha para os obsessores, né? Que pega aquele sentimento negativo de autopunição
que às vezes a gente traz e justamente nos puxa para baixo, né? Nos arrasta, às vezes, numa situação que a gente vai exigir um esforço muito grande para a gente sair daquela situação de de se achar uma vítima, né? Porque aí a gente, além de ser o que cometeu o erro, a gente ainda fica como uma vítima, né? Isso é perigosíssimo. Ainda bem que esses estudos não nos deixam se tornar uma vítima, né, Marli? Porque nos mostram que, você não é vítima. Não. Não, né? É ter a responsabilidade, se cometeu o erro, saber que cometeu, reconhecer e não ficar se punindo, né? E partir adiante, não continua no erro, tenta não fazer mais, porque aconteceu isso, beleza, passou, pronto. É vida que segue. É verdade. Vida que segue e continua fazendo direito. Isso aí que você falou é muito importante mesmo, né? O auto-perdão. Eu lembrei da Calpurnia, quando ela falou para o público, e agora, o que nós vamos fazer para reparar, né? Exatamente. Que nós erramos, o nosso erro. Então, você vê, ela está no raciocínio certo, elas se responsabilizaram, né? Assumiram uma falha, se responsabiliza, e agora, o que nós vamos fazer, né? Para reparar. Então, é esse o movimento, né? Não é um movimento de autodestruição, de autopunição, autoflagelo, como a Marli falou, lembrou bem. Que aí não vai faltar obsessor para isso, né? Não falta mesmo. Tem de sobra, né? Então, vamos lá. Aí nós estamos aqui no viciações que se enraizam nos homens decorrem da interdependência por sintonia perfeita entre os hóspedes espirituais e os hospedeiros carnais que se descuidam e resvalam pelas rampas dos deslizes morais em que se desequilibram e exaurem. Fixações inabordáveis no recesso do cérebro por meio de mensagens e ideias infelizes que culminam em alucinações. Tem procedência em outras mentes liberadas dos neurônios cerebrais, produzindo cobranças inditosas e vinganças indesculpáveis. Olha aí, tudo isso que a gente falou, né? Distúrbios do corpo, da mente, da emoção, sobrevêm da interferência produzida por emanações tóxicas, poderosas, que se exteriorizam de espíritos enfermos, a se mantarem aos homens invigilantes, em processo de osmose inditosa. Me chamou a atenção, porque no meu livro aqui, o osmose está com uma letra assim, tipo em itálico, assim, está chamando a atenção. Porque a osmose é um processo de difusão passiva. O que é difusão passiva? É quando os líquidos, né, por diferença de concentração, eles se entremeiam, mas é uma forma passivamente. Isso quer dizer, passivamente quer dizer, é muito fácil. É um processo muito simples de acontecer. Uma forma que não há gasto de energia. Quando a gente fala que é passivo, não há gasto de energia, não exige muita coisa. Acho que a minha internet está meio estranha aqui. Se parar, vocês me avisem qualquer coisa aí, gente. Deu uma mensagem. Tá? Então, aqui, ó, os homens invigilantes em processo de osmose. Então, é como mistura os pensamentos, isso vai, dilui um no outro ali, né? É muito fácil acontecer essa transferência aí, em que ambos os consórcios se nutrem e se depauperam em demorado curso de enfermidades da alma de difícil catalogação. Quer dizer, não tem nem nos catálogos aí a infinidade de doenças que acabam provendo desse tipo de associação, dessa imantação aí, essa ligação tão fácil, né? Tão simples. Na Terra, tudo são ondas. Olha o que ela coloca. Mentes, raios, pensamentos que se confundem, se separam, se arrojam e sincronizam. Isso está acontecendo o tempo todo, né? Por isso que é tão intenso. Então, o tempo todo, em toda parte, domina um intercâmbio vibratório, desde que se situem os propósitos e as aspirações mentais, numa como noutra faixa de ondas.
A gente que vai acessando as ondas, né? De repente eu estou mais elevado, de repente, né? Ondas curtas, ondas mais longas, né? Aquela questão do pensamento, né? Pensamento mais elevado, que as ondas são mais curtas. Então, a gente depende, na oração, né? Que a gente geralmente consegue elevar mais no momento da oração. Mas tá aí, ó. Olha o cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? Onde esteja o ideal humano, aí se respirará o clima psíquico que lhe é correspondente. Onde estiver o tesouro, aí se encontrará o coração. Conceitou Jesus com segurança, e o testemunho dos fatos não se restringe exclusivamente às moedas e bens materiais, mas, além do mais, colocou o ainda, e principalmente aos valores que se atribuem qualidade e são aqueles de ordem interior predispondo à glória ou ao fracasso. É o que a gente carrega intimamente. Esse tesouro não é o tesouro das nossas posses, né? Está querendo dizer isso, né? É o tesouro, o quanto nos entesouramos por dentro, né? Na nossa intimidade, no nosso interior, como que nós estamos nos desenvolvendo para carregar isso aí, que é isso aí que vai nos propiciar essas conexões, né? Se moralmente nos elevarmos, enfim. Examinando-se as consequências de tais aquisições negativas que facultam união mental com os espíritos infelizes da erraticidade inferior, a problemática se revela grave para os homens, manifestando-se na imensa e variada forma de processos inditosos de alienações, ela usa de novo o termo, alienações obsessivas, que se espalham farta abundantemente nestes dias, como estiveram presentes em outros do passado. Lembrando que esse livro aqui, gente, acho que é de 1977, parece, se não me engano. Ou seja, de 77, né, década de 70 para cá, ela usa ali, ó, abundantemente nesses dias, né, 50 anos, né, década de 70 para cá, de 50 anos, né, então, também já teve presente no passado, naqueles dias estavam, e hoje a gente pode dizer, depois de 50 anos, que é válido isso aqui, né? O ontem, o hoje dela é o nosso ontem, mas não é diferente, não é diferente do que vivemos, né? Isso tudo aqui tá em voga, né? Salutar terapêutica ressalta do Evangelho, quando narra a interferência do Divino Mestre junto aos obsessos e obsessores, utilizando a autoridade que o credenciava como um excelente filho de Deus. Revivendo sublimes momentos do médico celeste entre os homens, o Espiritismo lhe leciona as técnicas desobsessivas realizadas nas comovedoras e nobres sessões especializadas denominadas de caridade, onde se cultua o Espírito do Senhor do exercício do bem sem limite. Da confabulação com os desencarnados, surgiram os métodos com que Allan Kardec prescreveu sabiamente como atender aos sofredores de um e de outro lado da vida, ou concomitantemente, medicando-os com esclarecimento hábil, conforme a dificuldade em que perseverem, sempre decorrência da ignorância e das persistentes enfermidades morais, auxiliando-os com o fluido terapia, a oração, o exercício da caridade e os recursos outros com que se produzem a ruptura dos liames, né, dessas ligações da injuntura sofredora que os atam à dor e à desdita. Né? Então, nesse processo de mediunidade aqui, né, de comunicação, no exercício dessa caridade, né, o uso da prece, a oração, né? Fluidoterapia. A Ivone fala, Simone, que a gente, quando se depara, né, com um espírito assim, que ele turrão ali, que ele não sai, ele
tem aquele ódio e ele é implacável, aquela coisa toda. Diz que a gente tem que fazer orações, né? Não só naquele momento ali, né? Mas que a gente deve cultivar a oração do capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador, mostrando que, apesar de tudo, o Cristo está sempre ali para consolar. Sempre, em qualquer momento, em qualquer hora, ele está te esperando para te consolar. Seja o que for. Eu achei bonito isso dela, que ela fala, mesmo que seja, porque ela lidava muito, né, principalmente com suicidas, né? Então, ela mostrava muito a questão do Cristo Consolador. Entendeu? E é essa conexão com Jesus mesmo, né? Mesmo durante as sessões mediúnicas ali, né, nos trabalhos, o espírito reconhecer a existência de Jesus, né, do Cristo, quer dizer, é como se a realização de uma desobsessão em nome de Jesus, né? A referência é sempre a ele. Né? A conexão, tem que ter essa conexão para que eles recebam atendimento, essa conexão com Jesus, né? Com o Cristo. Então, a gente faz a prece, tudo a gente direciona para Jesus mesmo, que vamos dizer, quem tem envergadura moral, né? Para trazer isso aqui, para fazer isso aqui, como ela está falando, tinha os obsidiados, os endemoninhados, né, daquela época lá, a quantidade de desobsessões que Jesus fazia, e é em nome dele, né, em nome dele, de acordo com o trabalho com ele. Então, a gente, isso que você falou, faz uma referência, a gente precisa mesmo desse Cristo, precisa dessa energia aí para esses trabalhos. Simone, Oi. nós estamos falando aqui da desobsessão, mas falando também dos obsediados, né? Porque na reunião mediúnica a gente trabalha os obsediados, né? E os espíritos, a pessoa, né? Mas assim, separando para pensar, os sintomas das pessoas obsediadas, que eu estava parando para analisar. A gente sente dor de cabeça, tontura, depressão, angústia, vontade de chorar. Então, para você ver que não é só lá na reunião de desobsessão que as coisas acontecem. É por causa, através da nossa sintonia, da nossa baixa sintonia, a gente entra nessas energias negativas, né? Então, você pode ser obsediado em qualquer lugar. E a forma da gente fazer a desobsessão em qualquer lugar foi o que a nossa irmã falou sobre Jesus Cristo, nosso Consolador. A partir do momento que nós elevamos nossa sintonia em Jesus. Olha, hoje mesmo, na hora que começou o estudo aqui, eu não estava legal. E eu vou ficar só ouvindo. Deitei aqui, fiquei ouvindo. Quando vocês começaram a falar da Lívia, que vocês começaram a emocionar, e eu li esse livro, eu chorei demais nessa parte desse poema também. Chorei mesmo. Eu vi que todo mundo emocionou também, que todos nós sentimos a mesma coisa. Então, assim, o que é a importância? Aí eu acordei, comecei a sentir bem, sentei aqui e comecei a seguir vocês direitinho. Então, para você ver, esse trabalho, esse estudo aqui é uma desobsessão, é um tratamento espiritual. Nós somos assistidos. Eu não estava bem, eu estava com vontade de chorar, eu não estava legal, eu desentendi com o meu genro, né? Então, assim, de repente eu fiquei forte aqui com vocês aqui, só ouvindo vocês. E daí eu fui parando para pensar que obsediados todos somos, assim, a partir do momento que a gente abaixa a nossa vibração, nós começamos a vir aquelas coisas negativas, aqueles pensamentos de ódio, de raiva. Então, nós deixamos a gente ser obsediar. Então, para ter essa desobsessão, em qualquer lugar, não precisa ser na casa espírita, mas em qualquer lugar, é a nossa conexão com Deus, com Jesus, com nossos bons pensamentos, com os bons sentimentos, e a gente vai melhorando, vai tratando nós e o espírito que está do nosso lado. Entendeu? Só queria
fazer esse... A Ivone fala, inclusive, que a gente, no momento desse, né, que a gente tem esse ódio e tudo, que a gente pegue ali o Evangelho, o Cristo Consolador, e a gente fale em voz alta, leia uma parte ali do Cristo Consolador, e fale com o nosso obsessor, porque todos nós temos, ninguém está livre, todos temos. Então, a gente converse com ele, mostre para ele que tem um Cristo que nos consola, que nos ampara, que é amoroso, que é bondoso, que está nos esperando. Tá? Minha irmã, mas na hora da raiva, do ódio, sabe? Você não consegue pensar, você só começa a piorar os seus pensamentos, você começa a ter mais raiva, mais ódio, vontade de xingar, vontade de fazer coisas terríveis, sabe? E eu entrei nesse estudo aqui caladinha, sabe? E vocês foram aí estudando e eu fui ali prestando atenção em vocês e eu fui melhorando, entendeu? Então, eu vou lembrar isso. Da fala da Marli semana passada. Eu assisto, viu, Marli? Não pensa que eu não assisto, não. E você disse assim, que a sua mãe, ela não se preparava somente quando era trabalho mediúnico, mas sim todos os dias. E essa vigilância, que eu sei que ela cai, Renata, isso é para todos nós, ela precisa ser mantida, né? Na hora da discussão, principalmente, o que a gente faz? Pelo menos eu faço, fico quieta, né? Já consigo ficar quieta, deixo o outro falar, porque eu trabalho junto com meu marido, então praticamente são 2 casamentos. O casamento de trabalho, o casamento... E é muito difícil. Então, eu já percebi que o ficar quieto é o melhor remédio, tanto para você quanto para o outro, porque você deixa o outro falar, né? Aí, depois, se você tiver algum argumento que seja ali uma coisa mais, uma sintonia um pouco melhor, ou se não, tá bom, concorda, e beleza? Porque um sempre vai querer ter mais razão que o outro, né? E para que a gente não baixe essa guarda, né? Vamos dizer assim. E uma coisa também muito importante, que, igual a Malu falou, que não é só orar, pega um livro espírita qualquer e começa a ler em voz alta. Isso ajuda muito, né? Você fica nem que for 1 hora ali lendo, você vai ver. É igual você falou, você entrou na aula triste, vontade de chorar, que não estava com vontade de nada, e, de repente, foi melhorando. Por quê? Porque as energias aqui, por mais que nós estejamos, cada um em seu lar, né, no seu local aí, mas o conúbio dessas energias são bons. E a mesma coisa, quando a gente começa a ler, o que acontece? Espanta, né? Qualquer obsessor aí. O próprio André Luiz, em algum livro dele aí, fala sobre isso. E eu lembrei dessa fala da Marli, falando da mãe dela. O vigiai e orai. Obrigada, tá, gente? O João fala que no momento que a gente está aqui, embora estejamos cada um no lugar, mas a espiritualidade está presente em cada um dos lugares, tá? Nós não estamos aqui só. A espiritualidade, por quê? Por isso que ele disse que ele não vai acabar com a aula de quarta-feira à tarde, porque a espiritualidade já se comprometeu a todas as quarta-feiras a levar, porque nós não estamos aqui só, nós estamos estudando, nós temos também, os nossos obsessores também estão aqui e estão estudando com a gente, estão aprendendo com a gente. Tá? Então, tudo isso daí, a espiritualidade traz, a espiritualidade superior vem. Não, hoje vamos preparar a casa de cada um de nós, que é para a gente poder estar nesse estudo, a gente poder sintonizar no bem, tá? Sintonizar entre nós para as cargas serem positivas. Tá? E é aquilo, né? O pensamento é vida. Tá? Com certeza, você vê a quantidade de conexão que a gente pode fazer quando ela coloca aqui as ondas, é uma constante, né? Então, a gente precisa mesmo ter esses momentos. Eu digo assim, eu tenho a impressão assim que eu sou muito perturbada, sabe? Eu sou muito perturbada.
né? Vocês podem falar assim, ah, não, mas você parece que é tão calma e tal, mas a minha mente, as conexões que eu percebo, que eu capto, eu sou muito perturbada. Então, eu tenho que ter uma vigilância, um trabalho gigantesco. E o que me socorre, vamos dizer assim, é um trabalho mediúnico na segunda, é um estudo na terça, é outro estudo na quarta, na quinta eu não consegui, porque não deu tempo, senão eu arrumava um estudo também, é esse estudo da sexta, é o estudo que eu vou ao centro no sábado, e no domingo também não consegui, porque tem que atender a família. Então, assim, eu tenho absoluta certeza de que se eu não frequentar, se eu não tiver nesses momentos, nesse estudo, né, nessa coisa praticamente diária, fora a conexão, né, do pensamento mesmo, iria me perturbar demais, gente, muito, muito, muito. Então, a gente parece que fica até meio fanático, né, dos estudos, mas não é necessário, é o que está, assim, nos elevando, sabe? É proteção, né? É nossa proteção, para a gente não vacilar, Exato. para a gente não abaixar nossos pensamentos, nosso sentimento, né? Fortalece muito nosso. Muito, e a fé vai aumentando também, a gente passa a acreditar mais, porque a gente sente a diferença, né? A gente, como a própria Renata falou aí, né? A percepção que ela teve. Outro dia desse eu estava com meu nariz aqui, que eu achava que ia ficar sem voz. Aí eu fui deitar um dia à noite, eu fazia uma semana, já estava tomando remédio, tudo. Aí eu fui deitar, eu falei, mas eu quero fazer as minhas coisas, eu não quero ficar sem voz, eu tenho que dar aula, né? Eu sou professora, eu tenho que dar aula. E eu com aquela coisa, aí eu deitei assim, um negócio parece que me apagou assim, eu senti. Vieram me tratar dentro de casa, né? Então eles vêm atender a gente dentro de casa. Tanto é que eu dormi um sono pesado, que eu não estava conseguindo ter, porque as perturbações não é fácil também. Eu tive aquele sono pesado. No outro dia, gente, eu acordei muito melhor. E eu vislumbrei isso, eu percebi que eles estavam me atendendo. Então, assim, não é, como é que fala, né? Não é uma coisa assim que a gente fica lendo só nos livros, né? Então, a gente tem essas percepções. Isso é real e é fundamental. Meninas, eu só vou terminar a leitura aqui para a gente encerrar por causa do tempo, tá? Aí depois, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, vamos fazer uma leitura um pouco mais rápido só. Ao encarnado, porém, cumpre a parte mais importante, o encarnado, do tentame libertador, restaurar intimamente a paz, a preço do trabalho cristão e da disciplina moral, por meio da meditação dos próprios erros, do estudo das leis que regem a vida, particularmente as que são decorrência da lei do amor ultrajado. Em cada perseguido espiritual se encontram os germes de crimes não justiçados, de fugas ao dever, de evasão à responsabilidade que se transformam em matrizes para os registros daqueles que lhe foram vítimas e ora os reencontram em situações de fácil manipulação. Nada que justifique, no entanto, a tentativa de cobrança, porque essa pertence às integérrimas disposições da misericórdia e da justiça divina. Não obstante, intoxicados pelo orgulho ferido, vencido pela própria falácia, tais vítimas de ontem, a seu turno, antigos algozes do pretérito, ao invés de se beneficiarem dos sofrimentos experimentados, levantam-se como justiceiros. Olha como ela coloca isso aqui que é importante, ao invés de se beneficiarem dos sofrimentos experimentados, né? Então, há uma revide, né, aqui, empedernindo os sentimentos, obliterando a razão, mas se afundando em dramas e quedas de difícil recuperação. Então, vai se afundando, vai se colocando aí numa situação mais difícil ainda. Por tal razão, o Código do Bem estabelece no perdão, olha aí, né? Hoje estava todo mundo falando de perdão e é o que a Joana vai trazer, né? O Código do Bem estabelece no perdão a terapia exitosa. O êxito está no perdão, para a cura das enfermidades da alma e mediante a palavra evangelizante que se sustenta numa vida moral ilibada.
o medicamento para diminuir a acidez do ódio ou a anestesia da indiferença no clímax dos desajustes em que pugnam os pacientes da obsessão enlouquecidos. Então, quando a gente está obsediado, seja a obsessão simples, que é essa que todo mundo tem e passa diariamente, né? Seja a obsessão mais importante, uma subjugação, ela considera que a gente está enlouquecido, né? A gente está sob uma influência que nos tira o equilíbrio, a harmonia, não é? Sabemos quem tu és, Jesus de Nazaré. Arremeteram as entidades perturbadoras que atenazavam o obsidiado quando o Senhor dele se acercou na sinagoga. Esse aqui eu fui ver, ele é um obsidiado quando Jesus vai até a sinagoga, não é aquele obsediado, até no começo eu pensei que fosse aquele dos porcos lá, do Gerazeno, Gadareno, né? Esse aqui, ele está em Mateus, desculpe, o de Mateus não, está em Lucas 4, capítulo 4, versículo 31 a 37, né? Essa parte da desobsessão que ocorre na sinagoga. Como aos homens e a nós, espíritos imperfeitos, falta-nos a autoridade real. Olha aqui o que a gente estava falando de Jesus, ó, falta-nos a autoridade real. Busquemos em Jesus os recursos valiosos da caridade e da luz, da misericórdia e do amor, da fraternidade e do bem, que nos cumpre ofertar aos irmãos atribulados, da terra como do além-túmulo, consumidos pelas obsessões. Em demonstração soberana de que a morte liberta o espírito do corpo, todavia não modifica estruturalmente aqueles que lhe atravessam o portal de cinza, né? Os valores santificantes que os guiará na direção segura da sublime madrugada da vida. Né? Então, é buscar em Jesus mesmo o amparo, porque a gente não tem essa autoridade moral, né? A gente ainda não tem essa evolução, essa superioridade, né? Então, a necessidade desses recursos, da caridade, da luz, da misericórdia e do amor, né? É o Cristo mesmo que vem, como dizem algumas religiões, ele veio para nos salvar, né? Então, tem aquela, né, salvação pelo Cristo, mas num sentido aqui de que a gente precisa se elevar e a gente depende ainda, né? Disso aqui para ter condições, né? Se apegando a Jesus. Vocês querem fazer alguma colocação, gente? Alguma coisa que ficou? Um comentário? Todo mundo quietinho, né? Mas foi muito bom. Demais, Simone. Tudo ótimo. Foi ótima a participação. Adoro, gente. Adoro quando a gente pode conversar. Não sei se eu sou muito conversadeira, então eu gosto de trocar mesmo. Trocar as figurinhas. É bom. Ô, Cleide, você que não falou nada, você não quer fazer a prece para nós, Cleide? Não estou te cobrando, hein? Não é que eu estou te cobrando, não. O microfone não abriu. Que eu estava muito ocupada, cheguei atrasada e tive que atender uma coisa. Não precisa justificar, não, Cleide, eu estou brincando com você aqui. Mas se você quiser fazer a prece, a gente agradece. Faço. Agradecemos a Deus, nosso Pai amado, ao Mestre Jesus, a esses abnegados irmãos que nos presenteiam com tantos ensinamentos, que nos acalenta a nossa alma, alimentando-a, fortalecendo-a para a nossa jornada espiritual. Agradecemos aos companheiros, os nossos irmãos que preparam essa aula carinhosamente, e os irmãos que colocam suas experiências, ajudando-nos no entendimento. E queremos, tenho certeza que todos nós, nesse momento, reunidos em um só pensamento, que chegue essas vibrações em favor dos nossos irmãos que estão chorando, passando as dificuldades,
que eles possam sentir o alento, a presença divina, porque também outrora ou no presente também passamos por essas experiências amargas, que são os remédios eficazes para a nossa alma. Tudo vai passar e vai melhorar. A esperança nunca acaba, porque sabemos que o Pai é infinitamente bom e o sofrimento decorre dos nossos equívocos e ignorância e nossas experiências abusadas e sofremos as consequências dos nossos atos, mas sabemos que tudo terá um bom termo e nossa destinação é a plenitude, lento de uma certa forma, outro mais acelerado, mas estamos rumo ao progresso espiritual. A esperança nunca há de faltar para todos nós. Muito obrigada pela tarde, por esse convívio amigo, acalentador, emocionante. Muito obrigada. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Maravilhoso, gente, estar Deus. com vocês, Linda viu? prece, Cleide, obrigada. Gostoso demais, muito Olha bom. aí a Renata, que bonita. Já está até sentada. Aí, Renata, tá firme aí, Renata. Tamo junto, como é que fala? Tamo junto. Obrigada, tá? Foi Obrigada, gente. Obrigada, Simone. Beijo. Tchau, Sem meninas. largar as mãos, Boa semana. todo mundo se Beijo. juntar sem largar a mão de ninguém. Isso. Com certeza.